No vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 tipos de empresa para você poder enriquecer na bolsa. Saiba identificar qual que é o tipo da empresa que você está analisando, que você quer introduzir na sua carteira, para poder entender qual que será a sua rentabilidade no futuro. Primeiro de tudo, vamos começar com o primeiro tipo de empresa, se as empresas de crescimento acelerado, ou seja, geralmente são empresas menores. Claro que quando elas crescem tanto, mas tanto, acabam se tornando empresas maiores. Mas no caso da Taurus, é uma empresa ainda com menos de 2 bilhões de valor de mercado, então não é nem mesmo uma small cap, é uma micro cap. E essas empresas geralmente possuem um CAGR de lucros, ou seja, um crescimento muito alto, então ano após ano vem crescendo seus lucros uma taxa muito alta. Claro que pode ter anos de correção, 1, 2, 3 anos mais difíceis, mas no longo prazo, em 5, 10, 15 anos, apresenta um crescimento absurdo. E essas empresas geralmente têm um ROI mais alto, ou seja, ela rentabiliza muito bem o seu patrimônio. Ela não precisa de um patrimônio gigantesco para ter um lucro muito alto. Então isso que faz ela ter um bom crescimento. Também um ROIC. Então essas empresas que têm um crescimento muito alto, geralmente também têm uma dívida maior. Até porque as dívidas te fazem crescer. Elas se alavancam mais, mas por ela usar muito bem essa dívida, ela rentabilizar em cima dessa dívida numa taxa muito alta, acaba tendo um ROIC maior também. Então, se uma empresa, por exemplo, tem uma dívida muito elevada, mas um ROIC de 20%, é excelente. Então, com a sua dívida, basicamente ela fez render 20%. É maior do que uma renda fixa, então teoricamente ela investe melhor do que você. Geralmente essas empresas, claro que não são todas, também é negociado um preço sob lucro bem esticado, porque o mercado entende um potencial de crescimento maior. Claro que não é o caso da Taurus, é o caso da WEG, é uma empresa negociada a quase 30 vezes o lucro. Então é isso que faz ela pagar um dividendo muito baixo. Não é que ela não seja uma empresa que lucra bastante e que seja uma boa pagadora de dividendos. É que na verdade ela é muito valorizada, porque ela chega a distribuir praticamente 50% de payout. Então faz as contas comigo. Se ela distribuindo 50% de lucro, ela paga 1,8% de dividendo, o problema vai ser que ela está negociada a um PL muito alto, porque ela é uma empresa que lucra muito. Simplesmente o seu lucro nos últimos 12 meses foi 5,3 bilhões. E ela cresceu fortemente, sendo que em 2014 ela lucrou menos de 1 bilhão e em 2022 praticamente 4,3 bilhões. Então um crescimento de 400% em questão de 8 anos. A cada 2 anos ela aumentava em 100% o seu lucro. Se você fizer uma conta de padeiro e digamos que ela estivesse negociado um PL 3 vezes menor, ou seja, um PL de 9, um dividendo de 1,84 representaria 5,52%. Se ela estivesse sendo negociada num PL de 5 vezes lucro, praticamente 10% de dividendo, como se fosse um Banco do Brasil. Então é uma empresa muito rentável, só que ela cresce muito dividendo. Por ela ter tido um crescimento muito explosivo, digamos que a pessoa comprou em 2016. Ela comprou por volta de 4,70 e este ano ela pagou 61 centavos de dividendos por ação. Então seu yield on cost seria de 12,97. Então como ela cresceu muito, inclusive lucro e dividendo, você teria um yield on cost muito alto e no seu caso seria uma boa pagadora, mas quem compra hoje não. Então seu dividendo cresceu como se fosse uma escadinha, principalmente após 2020. E é uma empresa hoje que teve queda porque ela teve uma desacelerada, então ela não teve um crescimento tão alto como o mercado esperava nesses últimos meses. Então acaba que o mercado pode estar entendendo que não tem mais tanto market share, tanto espaço para a WEG crescer como estava nos últimos anos. Até porque hoje é uma empresa com 140 bilhões de valor de mercado. É uma empresa bem grande. Já o BTG hoje é outro banco gigantesco, tem 170 bilhões de valor de mercado. Ele ultrapassou o Banco do Brasil, ultrapassou também Santander e Bradesco, sendo que o seu lucro foi de 8,8 bilhões, e o Banco do Brasil tem uma projeção para terminar agora 2023 com 35 bilhões de lucro, praticamente um lucro 4 vezes maior e está custando o mesmo valor de mercado. Então o banco é hipervalorizado pela sua taxa de crescimento absurdamente alta, por isso é negociado a 16 vezes lucro e acaba pagando um dividendo menor. Então isso que vocês têm que entender. Tem empresas que são de crescimento, mas chega a um certo ponto que não tem mais tanto para onde crescer. Agora uma Taurus, por exemplo, que está sofrendo por causa da demanda, mas está expandindo para diversos países, é uma empresa bem pequena, de 1 bilhão de valor de mercado, ela tende a crescer mais do que um BTG e uma WEG, mesmo as duas empresas tendo um histórico de crescimento absurdo.
Claro que não é 100% garantido, mas as chances estariam conspirando mais a esse favor. O outro tipo de empresa seria basicamente um crescimento moderado. É uma empresa que já tem um valor de mercado um pouco maior, que é o caso da Klabin. Tem 24 bilhões de valor de mercado, mas ela tem bons indicadores, uma margem líquida de 15%, um ROI também de 25%, um bom crescimento de lucro. Lembrando que essa média ficou bem alta porque ela deu prejuízo em 2016, então acaba impactando. Também tem um ROIC não tão alto comparado a uma empresa de crescimento, mas um ROIC perto dos 10%. Teve uma queda nos últimos resultados. Então um ROIC de 10% é uma rentabilidade mediana aceitável para uma empresa desse porte, levando em conta que ela tem uma dívida bem elevada. Então a empresa desse segmento naturalmente tem uma dívida maior e precisa ter um ROIC considerável para poder rentabilizar bem essa dívida, logo esse capital investido. Sendo que é uma empresa que vem crescendo receita ano após ano, mas o lucro é volátil por causa que é uma empresa que tem uma forte exposição na commodity. Então esse tipo de empresa claramente não vai te deixar rico do dia para a noite. São empresas para daqui 10, 15, 20 anos você colher, claro, uma boa valorização comprando a bons preços. O principal retorno que você vai ter também potencializado com o crescimento da empresa será a cotação que você compre. Se você comprar mais barato, recebe um dividendo maior, você reinveste, compra mais ações e assim acelera o processo. Se pagar caro, vai comprar poucas ações, receber um dividendo mais baixo e uma valorização menor. Então essas empresas importam mais o preço que você paga, diferente de uma Taurus, um BTG ou outras empresas que também têm um crescimento mais acelerado, porque como estão crescendo muito, sua cotação também sobe bastante e vai acompanhando o seu lucro. Então por mais que você compre caro, por ela ter um crescimento mais rápido, no médio prazo ela vai superar e vai pagar um dividendo de on cost bem mais alto. Agora o outro tipo de empresa seria basicamente que já chegou no seu ápice. Ela tem um crescimento bem baixo, mas também distribui um dividendo mais alto. Mas esse não é o caso do Itaú. Por mais que seja uma empresa que lucre bastante e tenha um valor de mercado gigantesco, ela paga um dividendo ainda bem baixo. Mas isso leva em conta por causa do seu payout também e por causa do seu PL, que é negociado a quase 10 vezes lucro. Então se ele fosse negociado a 5 vezes lucro, que é o caso do Banco do Brasil, hoje seu dividendo seria por volta de 6,5%, 7%. E se ele tivesse um payout de 40% a 50% ou até mesmo 60%, seu dividendo seria 8% a 9%. Então, seria um banco que paga um bom dividendo se não estivesse tão caro. Esse que é o problema de comprar empresas que são mais valorizadas. Em si, ele não está tão caro comparado à sua média, mas comparado a outras empresas que são mais depreciadas, ela acaba pagando um dividendo menor por causa do PL mais esticado, do EV sobre EBITDA, mas não é o caso de bancos, também mais esticado. E pelo Itaú ter um ROI acima de 15% para este patamar, sinal que ele rentabiliza muito bem seu patrimônio e gerou quase 600% de retorno em 10 anos. Então mesmo empresas com crescimento mais reduzido, empresas gigantes, podem representar um bom retorno se tiver um bom ROI, pagar também um dividendo consideravelmente bom e não estiver tão caro. Agora, se você comprar a 15 vezes lucro, 12 vezes lucro, num PVP muito alto, a empresa nem vai pagar um dividendo tão bom e nem vai crescer. Tenha isso em mente. Mesma coisa da Ambev, negociada a quase 14 vezes lucro, num PVP bem alto, teve uma elevação nos seus dividendos, mas a média em torno de 3 a 4%. Inclusive teve um crescimento nos seus dividendos, mas é sempre constante, o dividendo bem pequeno. E ela cresce bem pouco por ano, apresenta um ROI de 16%, mas não paga um dividendo considerável, mesmo tendo um payout bem elevado, que não é o caso do Itaú. Seu payout é bem reduzido, então se ele aumentasse o payout, seu dividendo seria maior. E acabou dando um retorno muito fraco em 10 anos, na verdade foi negativo comparado à inflação, menos 33%. Então a Ambev, que é muito superestimada pelo mercado, um PL muito elevado, tem até um ROI consideravelmente bom, mas não tem um crescimento tão alto de receita, é aquela famosa empresa nem paga um bom dividendo e nem cresce. E mesmo se ela chegasse a pagar 100% de payout, por ser uma empresa negociada a mais de 12 vezes lucro, ainda assim não seria um dividendo considerável. Então, com base na Ambev, eu deixaria de fora na minha carteira, não serve nem para crescimento nem para dividendos. Até porque o dividendo precisa ter um crescimento considerável também no médio prazo e no longo prazo, para não perder o poder de compra. Agora, o Banco do Brasil, o que faz ele pagar um bom dividendo também é que ele é negociado a menos de 5 vezes lucro, tem esse deságio por ele ser estatal, então acaba compensando um dividendo maior, no PVP também abaixo de 1, está com um ROI excelente, está na sua eficiência máxima comparado aos últimos anos, está em 20% de ROI, então rentabiliza muito bem o seu patrimônio e tem um payout só de 40%. Então ele sim é um banco que pode ser considerado um crescimento moderado, porque vem crescendo suas lucros a 13% por ano, mas já é um banco gigante. Então vai chegar um patamar
pode ser que no médio prazo, que ele não vai ter mais um crescimento considerável e vai se estabilizar. Mas, aí como você comprou mais barato e ele tem um payout mais reduzido que ele pode aumentar por não ter mais tanto potencial de crescimento, sendo assim pagar um payout de 70%, 60% ou até 80%, você vai receber um dividendo muito alto. Então o seu retorno vai vir dos dividendos do Banco do Brasil e não em si do grande ganho de cotação. Então vai compensar a estagnação do banco, porque imagina você ter um yield on cost de 20, 25% com o banco no futuro. Vai compensar um CAGR de lucro de 3 a 4, 5% do banco. Não cresce o lucro, mas o dividendo é bem alto. Então é isso que você tem que entender com ações. Se a empresa paga um payout muito elevado, no caso de 80%, é negociado num PL também muito elevado, para ela pagar um dividendo maior, ou o PL precisa reduzir, ou então o lucro aumentar muito. Agora, se a empresa paga um payout bem reduzido, que é o caso do Banco do Brasil, se é negociado num PL bem atrativo, então é sinal que você pode colher um bom dividendo no médio e no longo prazo. E uma empresa de crescimento você pode colher um dividendo mais fraco, que não é o caso da Taurus, mas quando ela passar a ser uma empresa de crescimento moderado, você colhe um bom dividendo, já que ela vai aumentar o seu payout, porque não vai ter mais tanto para onde investir. Você tem que entender o ciclo das ações para poder fazer uma boa alocação de capital, já que o dinheiro é finito. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para diferenciar os comentários, emojis personalizados, tem acesso a planilha de preço teto, controle de dividendos e controle de gastos. Também há um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível e você nem percebe que está pagando. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo, pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão, assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.